E aí, pessoal, beleza? Vamos então agora para a aula de exercícios de triângulos, beleza? Então a gente fez um monte de aula teórica, né? Deixa eu arrumar a cadeira aqui, que senão daqui a pouco a coluna vai para o espaço. Mas a gente fez um monte de aulas teóricas sobre triângulos. Nós vamos fazer essa primeira aqui agora, essa primeira parte aqui de exercícios de triângulos. Isso aqui é mais para fixar a matéria, tá, gente? Depois eu vou trazer outros exercícios de triângulos. Eu vou fazer esses exercícios, são uns 20 e poucos exercícios aqui de triângulos agora com vocês, mas para fixar a matéria, depois eu vou trazer mais, porque eu acho que triângulos é uma matéria tão importante que eu vou trazer duas aulas, duas partes de exercícios para vocês. Essa primeira com exercícios da EA para ficar mais tranquilo para vocês, são exercícios mais diretos. Então vamos lá, chega de papo. Dois triângulos são semelhantes. E a altura do primeiro é igual a 2/5 da sua homóloga ao segundo. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes e você tem a altura do primeiro, ela é 2/5 da altura do segundo. Então, eu tenho aqui a altura do primeiro, vou chamar aqui de H1, e a altura do segundo, eu vou chamar aqui de H2. O que a gente está vendo aqui quando ele fala isso? Ele está mostrando para a gente que a razão entre o lado de um e o lado do outro, entre qualquer medida linear de um para o outro, é uma medida de razão 2/5. Então, a altura do primeiro está para a altura do segundo, assim como o 2 está para 5, né? Mentira, ele falou que não foi isso não. Ele, é igual a 2/5, né? É igual a 2/5 da altura do segundo. Se você jogar a altura do segundo aqui para o outro lado dividindo, a altura do 1 sobre a altura do 2 é igual a 2/5. Isso serve para o lado 1, para o lado 2 e por aí vai. E isso serve também para o perímetro. Tá? Isso não serve para a área, tá? Mas serve para o perímetro. Então, o perímetro de um sobre o perímetro do outro também está nessa razão de 2 para 5. Então, se o perímetro do primeiro é 140, então o perímetro do segundo é. Então, se 2/5 é a razão ali, o perímetro do primeiro é 140, qual vai ser o perímetro do segundo? Então, essa razão entre as alturas do primeiro e do segundo vai ser também o perímetro do primeiro sobre o perímetro do segundo, vai ser um dos lados do primeiro sobre o outro, o seu homólogo no segundo, né? Homólogo, a gente sabe que se aqui é A, aqui é B, aqui é C, esse aqui é o A', que é o homólogo ao A, aqui é o B' e aqui é o C'. O B' é o homólogo ao B, o C' é o homólogo ao C. Então, o P2 aqui ficou sendo assim. Então, 2P2 é igual a 5 vezes 140. O P2 vai ser 5 vezes 140 dividido por 2. O P2 vai ser aqui da 70. Então, fica 5 vezes 70. O P2 deu 350, o perímetro do segundo. A gente costuma chamar o perímetro de 2P, mas eu coloquei aqui só P para não confundir muito a gente, tá? Então, P era o perímetro do primeiro, P2 era o perímetro do segundo, beleza? Então, era só lembrar de semelhança de triângulo, lados homólogos e por aí vai fazer a proporção. Na figura, mais uma de semelhança de triângulo, hein? Bati o olho, eu já sei que isso aqui é semelhança de triângulo, por quê? Eu tenho um triângulo e tem um lado paralelo ao outro de um triângulo aqui, né? De um dos lados do triângulo, o MN, que é isso aqui, é paralelo ao BC, que é isso aqui. Então, esse ângulo aqui, beleza? Agora, esse ângulo aqui é igual a esse, porque isso aqui são duas retas paralelas e essa aqui é a transversal. E, por analogia também, esse ângulo aqui é igual a esse, porque essa aqui são duas paralelas e essa aqui é uma transversal. Então, beleza. Então, esse triângulo AMN, ele é semelhante ao ACB. Então, no triângulo AMN, vamos desenhar ele aqui. O AMN. AMN. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. O que a gente tem dele? A gente tem que essa medida aqui vale 12. No triângulo ACB, né? ACB, eu tenho que aqui é um tracinho, aqui é 2 tracinhos, aqui é 3 tracinhos o ângulo,
isso aqui vale 18 e isso aqui vale... Olha, eu vou chamar aqui de x, tá? Então aqui vale x, que é o AN, e o do A até o C é o x mais 8. Fazendo a semelhança aqui agora, pelo jeito eu tenho esses dois lados aqui, o oposto ao 3 aqui, que é o x, o oposto ao 3 aqui, que é o x mais 8. É igual ao oposto a um tracinho aqui, que é 12, sobre o oposto a um tracinho aqui, que é 18. Então, multiplicando... Aliás, dava para dar uma arrumada aqui, né? Aqui dá os 2 por 6, aqui fica 2, aqui fica 3. Então, multiplicou cruzado, então 3x é igual a 2 que multiplica x mais 8. Então, 3x é igual a 2x mais 16. 3x menos 2x é igual a 16. X é igual a 16. Esse é o valor de x. Ele me pediu o MB, né? O MB. Então, acabou que o que eu acabei de fazer não serviu para nada. Vai fazer o exercício sem ler. Dá nisso, tá vendo, gente? Como é que é legal fazer o exercício sem ler? Você faz coisa que não precisa, né? O AB vale 30, então daqui até aqui vale 30, então não precisava desse x. O AB vale 30. Olha só, gente, fiz coisa que não precisava, tá vendo? Vai fazer com pressa. Vai fazer o exercício sem ler direito. Então, se do A até o B é 30, eu quero o MB, né? O MB. Eu vou chamar aqui o MB de x, que é o que eu quero, e o AM vai ser 30 menos x. Então, o AM vale 30 menos x, e aqui vale o AB é 30, né? Então, beleza. Então, agora fazendo aqui, ó, o oposto ao 2 aqui, que é o 30 menos x, sobre o oposto ao 2 aqui, que é 30. Assim como o oposto a 1 aqui é 12, e o oposto a 1 aqui é 18. Então, aqui corta, aqui fica, dá os 2 por 6, aqui fica 2, aqui fica 3, fica 3 vezes 30 menos x é igual a 2 vezes 30, que dá 60. Então, fica 90 menos 3x é igual a 60. Então, joga o 3x para lá, fica 90 menos 60 é igual a 3x. Então, fica 30 é igual a 3x. O x vai ser 30 dividido por 3. O x vai ser 10. Eu queria justamente o x, que é o MB, né? Então, a nossa resposta é 10. Tá vendo? Lê com calma o exercício, vê exatamente o que o exercício está perguntando, que às vezes você faz coisas que não precisa. Eu fui tão afoito vendo aqui o 8 aqui, que eu já falei, ele vai pedir isso aqui. Né? E não era. Ele queria, na verdade, esse cara. Isso aqui não me servia para nada, esse 8 aqui. Só para confundir como fez. Seja BDEF um losango, BDEF um losango, então isso aqui é um losango, então isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui é x. Todo mundo tem a mesma medida, que é 24. Então, já deixou de ser x, é 24, 24, 24, 24. Inscrito no triângulo ABC, lembrar que o losango é um paralelogramo, então isso aqui é paralelo a isso, e isso aqui é paralelo a isso, né? Então, vamos lá, vamos ver se isso aqui importa. Inscrito no triângulo ABC, BC vale 60, então, do B até o C vale 60, então, se aqui já tem 24, para esse pedacinho aqui, para chegar em 60, falta 6, que aí dá 30, 36, né? Então, beleza, BC vale 36. O lado AB, ele quer saber o AB, que é isso aqui. Bom, esse triângulo DSC, aqui é 1, aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar de 3. Ele é semelhante ao triângulo todo, grandão, porque aqui é 1 também. Isso aqui é paralelo a isso. Então, acaba que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Isso aqui é paralelo a isso. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. E esse ângulo aqui também é igual a esse. Tudo por paralelo, porque essa aqui é paralela a essa, cortada por transversal. Então, acaba que todos esses triângulos são semelhantes. E aqui vai ser 3. Então, o triângulo ABC, vamos desenhar o triângulo ABC. ABC, aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 1.
tá? Tudo aqui por paralelas, porque essa é paralela a essa, aí você consegue fazer ver os ângulos direitinho, e essa é paralela a essa. A FE é paralela a BC. Então, aqui, o ABC, o triângulo ABC, eu sei que o AB vale 60. Eu sei que o triângulo, esse triângulo aqui, ó, DEC, aqui vale 3, aqui vale 2, aqui vale um tracinho. Eu sei que aqui vale 36 e aqui vale 24. Eu quero saber o lado AB, que é isso aqui, é o x, que é o oposto a um tracinho. Então, o oposto a um tracinho, que é o x, sobre o oposto a um tracinho aqui, que é 24, é igual ao oposto a 3 tracinhos. Aliás, desculpa, tem que começar pelo que eu comecei, que é esse triângulo aqui. O oposto a 3 tracinhos aqui, que é 60, e o oposto a 3 tracinhos aqui, que é 36. Aqui dá por 6, aliás, dá os dois por 12, aqui fica 5 e aqui fica 3. Multiplicando cruzado, dá 3x igual a 5 vezes 24. O x vai ser 5 vezes 24 dividido por 3. Aqui dá 8. 5 vezes 8 dá 40. Essa é a nossa resposta. Beleza? Questãozinha interessante. Se em um triângulo ABC, retângulo em A, então eu tenho um triângulo aqui, retângulo em A. A hipotenusa mede 5. Então, aqui mede 5. O seno de B é igual a meio seno de C. Olha, isso aqui é o triângulo ABC. Oposto ao B é o Bzinho, oposto ao C é o Czinho. Esse aqui é o ângulo B e esse aqui é o ângulo C. O seno de B, ele é o cateto oposto a B, que é Bzinho, sobre a hipotenusa, que é 5. E o seno de C é igual ao cateto oposto ao C, que é Czinho, sobre a hipotenusa, que é 5. O exercício falou que seno de B é igual a meio seno de C. O seno de B é B sobre 5, que é igual a meio seno de C, que é C sobre 5. Cortou o 5 com 5, então ficou que B é igual a meio vezes C. Jogo o 2 para lá multiplicando, o C vai ser 2B. O C vai ser igual a 2 vezes o B. Então, isso aqui é 2 vezes o B. Fazendo um Pitágoras aqui agora, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, é igual a esse cara ao quadrado, B ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, que é 2B. Olha o 2B entre parênteses ao quadrado. Então, fica 25 é igual a B ao quadrado, mais 4B ao quadrado. 25 é igual a 5B ao quadrado. B ao quadrado é igual a 25 dividido por 5, que dá 5. B vai ser a raiz de 5. Ele não seria mais ou menos? Seria, mas como o B é medida de lado, não tem como ele ser negativo, né? Nessas condições, o cateto maior mede. Então, esse aqui é o B, que ele vale raiz de 5. E esse aqui é 2 vezes ele. O C é 2 vezes o B. Então, ele é 2 raiz de 5. Então, esse aqui é o cateto maior. Então, nossa resposta é letra D. Olha a raiz de 5 aqui. Muita gente acha a raiz de 5 e já sai marcando, né? Eu já fiz muito isso. Então, toma cuidado. Sejam as relações métricas do triângulo ABC, B ao quadrado é igual a x. B ao quadrado, que é esse cateto, é igual a, que é a hipotenusa, vezes x, que é a projeção do cateto. Claro, a gente já aprendeu que um cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Foi exatamente isso que a gente viu aqui agora. Beleza. A ao quadrado, esse cara aqui ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que é esse cara aqui ao quadrado, mais C ao quadrado. Isso aqui seria o Pitágoras, menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de A. Isso aqui é a lei dos cossenos, né? Engraçado, esse exercício falou que é retângulo em A, então esse ângulo aqui é 90. Na verdade, nem precisaria disso aqui, porque como o cosseno de A é zero, né? Porque o A é 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, isso aqui seria simplesmente o teorema de Pitágoras. Mas como ele complementou mais, então tá tudo bem, tá certo, né? Então, H é igual a x vezes y. O H, que é a altura, é igual a x vezes y. Na verdade, é a altura ao quadrado
é igual a x vezes y. Então, essa aqui está errada. E aqui o h, 1 sobre h ao quadrado é igual a 1 sobre b ao quadrado mais 1 sobre c ao quadrado. Isso aqui é uma relação que a gente tem que ter na ponta da língua. Essa relação, ela existe, tá? Bom, então, essa relação existe, né? Que 1 sobre a altura ao quadrado vai ser igual a 1 sobre um dos catetos ao quadrado, mais 1 sobre o outro dos catetos ao quadrado. Se a gente quiser até dar uma arrumada nisso aqui, nem vale a pena a gente perder tempo com isso. Então, decora essa relação, porque ela é uma das relações que existem. Então, a gente teria 3 relações verdadeiras aqui. O problema só era essa aqui, que era a altura ao quadrado. E ele colocou só a altura, beleza? Em um triângulo retângulo, os lados valem 9, 12 e 15, a altura relativa ao maior lado. Então, um triângulo retângulo, 90 graus. Aqui vale 15, aqui vale 9, aqui vale 12. Se você puxar a altura aqui, a gente viu lá nas relações métricas que A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura, é igual ao produto dos catetos. A hipotenusa vale 15, o produto dos catetos seria 9 vezes 12. Então, o H seria 9 vezes 12 dividido por 15. Dá os dois aqui por 3, isso aqui fica 4, isso aqui fica 5. A altura ficou 36 sobre 5. Estão vendo? Tem que se decorar as formulazinhas, dar uma ajudada. Então, aqui dá 7, dá 35. Sobra 1. Aqui desce acrescenta o 0, acrescenta vírgula, dá 2, dá 0. Então, 7,2 seria aqui a resposta da altura. Então, usamos só essa fórmula aqui para finalizar esse exercício. Num triângulo ABC, os lados são dados A, B. Então, eu vou desenhar o triângulo aqui. O A tem 45 graus, o B tem 30 graus, e esse aqui é o B, e o AC, esse aqui é o C, né? O AC vale 6, então ele quer saber o BC, que é esse lado aqui. Opa, deu dois ângulos e lados opostos a eles. Lei dos senos. Então, x sobre seno de 45 é igual a 6 sobre seno de 30. Então, fica x sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 6 sobre meio. Multiplico cruzado, ficou x vezes meio igual a 6 raiz de 2 sobre 2. Então, fica x vezes meio é igual a 3 raiz de 2. O x, joga o 2 multiplicando, vai ficar 6 raiz de 2. Essa aqui é a nossa resposta, 6 raiz de 2. Beleza? Lei dos senos. São sempre dois lados e os ângulos opostos a eles. Mais uma vez. O triângulo AOB, o OB vale 5. Então, o OB vale 5. Então, AB vale. Então, x é 5 sobre seno de 30 é igual a x sobre seno de 45. Então, 5 sobre meio é igual a x sobre raiz de 2 sobre 2. Então, multiplico cruzado, x vezes meio é igual a 5 raiz de 2 sobre 2. Então, x, o 2 passa multiplicando, fica 5 raiz de 2 sobre 2 vezes 2. O x deu 5 raiz de 2. Tá? Lei dos senos novamente. Tá? Lei dos senos. Vamos lá. Considerando o seno de 40 igual a 0,6, deu o seno desse cara, que a gente não é obrigado a saber, o lado BC do triângulo mede aproximadamente. Então, aqui, ó, x sobre seno de 30 é igual a 10 sobre seno de 40. Então, x sobre 0,5, que é seno de 30, que é meio, vou colocar meio aqui mesmo, é igual a 10 sobre 0,6. O x vai ser 10, o meio passa para o outro lado, meio, e aqui é o 0,6, né? Ele passou aqui multiplicando, né? Então, aqui o que acontece, gente? O meio com 10 dá 5, então o x fica 5 dividido por 0,6. Quanto é que dá 5 dividido por 0,6? Eu tenho que igualar as casas decimais, então agora igualei, pus a vírgula e o zero, tira a vírgula e fica 50 dividido por 6. 50 dividido por 6 dá 8, dá 48, sobra 2, vírgula, acrescento 0, dá 3, dá 18, sobra 2,
dá 3, nós vamos ficar fazendo 3 aqui infinitamente, dá 8,33333, é dízima periódica. Beleza? Mais uma de lei dos senos. Um triângulo inscrito na circunferência de raio 10 determina 3 arcos, cujas medidas são 90, 120 e 150. Então, eu tenho um triângulo que está inscrito numa circunferência. Presta atenção, porque isso aqui, se você ainda não sabe circunferência, você vai ter que aprender aqui agora um detalhezinho. Ele falou que os arcos formados, então ele falou que um dos arcos era 90 graus, o outro dos arcos aqui era 120 graus e o outro arco formado era 150 graus. Esse ângulo aqui, ele é metade do arco que ele forma, então ele é 45 graus. Esse ângulo aqui é metade do arco que ele forma, ou seja, metade de 120 e 60. E esse ângulo aqui ele é metade do arco que ele forma, então vai ser 75 graus. A soma das medidas dos menores lados desse triângulo em centímetros é. Então, ele falou que o raio é 10 centímetros. Então, aqui, ó, esse lado aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C. A, B, C. Beleza? A soma dos menores lados. Gente, presta atenção. O maior lado de um triângulo, ele está oposto. O maior lado de um triângulo, ele está oposto ao maior ângulo. Então, se o maior ângulo é 75, esse aqui é o maior lado, o C. Como ele quer os dois menores, eu vou achar o B e o A. Então, o A sobre seno de 45, ele é igual a 2 vezes o raio. Lembra disso? Então, 2 vezes o raio, 2 vezes 10. Então, o A vai ser 20 vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. O A vai ser 10 raiz de 2. A mesma coisa para o B. O B sobre seno de 60 é igual a 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 10. O raio dessa circunferência é 10. Então, B vai ser 20 seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então, B vai dar 10 raiz de 3. Como a gente tem o A aqui 10 raiz de 2, ele quer a soma dos dois, mais o B que é 10 raiz de 3. Se a gente pôr o 10 em evidência, vai ficar a raiz de 2 mais raiz de 3, que é a nossa resposta da letra A. Beleza? Vamos lá. Mais uma de lei dos senos, né? Acabamos de ver uma de lei dos senos na circunferência, agora mais outra. BC vale 8. Ele quer saber o raio da circunferência. Eu sei que esse lado, 8, sobre o seno do ângulo que ele é oposto, é igual a 2 vezes o raio. Então, 8 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio embaixo dele é 1, multiplicou cruzado. Ficou 8 é igual a 2R vezes raiz de 2 sobre 2. Cortou 2 com 2. Então, ficou 8 é igual a R raiz de 2. O raio vai ser 8 sobre raiz de 2, que racionaliza, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar 8 raiz de 2 sobre 2. O raio vai ficar 4 raiz de 2. Essa é a nossa resposta dessa questão. Mais uma de lei dos senos. Agora, triângulo na circunferência. Um triângulo inscrito em uma circunferência tem um ângulo oposto a um lado de... tem um ângulo de 30 graus oposto a um lado de 10. Então, eu tenho o triângulo. Aliás, eu tenho o triângulo aqui. Ele está dentro da circunferência e o exercício acabou de falar que um dos lados, que vale 10, o ângulo oposto a ele vale 30 graus. Quer saber o diâmetro da circunferência? Eu sei que esse lado, 10, sobre o seno de 30, é igual a 2 vezes o raio. Inclusive, isso aqui, 2 vezes o raio, quem que é 2 vezes o raio? É o diâmetro. Já vou achar o diâmetro aqui de uma vez. Então, 10 dividido por seno de 30, que é meio, é igual ao diâmetro. Bom, 10 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Já fiz aqui a divisão de fração. 10 dividido por 1, inverte a segunda, 2 sobre 1. Então, o diâmetro deu 20. O diâmetro aqui deu 20, que é a nossa resposta. Beleza? Vamos seguindo. Mais uma de lei dos senos. Num triângulo ABC, a razão entre as medidas dos lados um triângulo ABC, o A aqui eu já estou vendo ali que ele falou que é 120 graus, ABC,
A razão entre as medidas dos lados AB, vou chamar aqui de X, aliás, vou chamar de Czinho, e aqui eu vou chamar de Bzinho, e aqui é o Azinho. Oposto ao A, oposto ao B, oposto ao C. A razão entre os lados AB é Czinho. E o lado AC, que é o Bzinho, ele falou que é 2. Ou seja, o C é 2B. Tá? Foi isso que ele falou. A razão entre o AB e o AC, AB é o Czinho, AC, Bzinho é 2. Então, se o A é 120 graus e o AC, quem que é o AC? Esse cara aqui, ó, vale 1. Então, se o B vale 1, o C vale 2. Então, BC, que é o Azinho, vale. Então, lei dos cossenos. Eu tenho o ângulo aqui, o lado oposto ao ângulo aqui, que é o A ao quadrado, vai ser igual ao B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais o C ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, menos 2 vezes o B, que é 1, o C, que é 2, vezes o cosseno de 120. Então, o A ao quadrado vai ser igual a 1 mais 4, menos 2 vezes 1 vezes 2, cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, só que sinal negativo, ou seja, menos meio. Esse 2 corta com esse 2, então o A ao quadrado ficou 1 mais 4, e aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1, vai dar mais 2. Então, o A ao quadrado vai dar 5, 6, 7. Então, o A vai ser raiz, seria mais ou menos raiz de 7. Mas, como a gente não tem lado negativo, o A seria raiz de 7 positivo, né? Então, essa questão seria isso. Lembra da lei dos cossenos, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Então, é tipo Pitágoras até aqui, ainda tem esse menos 2 vezes B vezes C, esses dois caras aqui, vezes o cosseno do ângulo. Beleza? No triângulo, cujos lados medem 5, 10 e 6, o maior ângulo tem cosseno igual a. Então, esse triângulo tem os lados 5, 6 e 10. Ele quer saber o cosseno do maior ângulo. O maior ângulo está oposto ao maior lado, esse ângulo aqui. Nós vamos usar o cosseno agora, não para achar o lado, mas para achar o cosseno do ângulo. Então, ó, oposto ao ângulo, 10 ao quadrado. Aí você faz esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, menos 2 vezes esse, sempre os caras que não estão opostos ao ângulo, vezes o cosseno do ângulo. Então, ficou 100 é igual a 25 mais 36, menos 2 vezes 5 dá menos 10, vezes 6 dá menos 60, cosseno de alfa. Então, ficou 100 é igual, isso aqui vai dar 61, né? Menos 60, cosseno de alfa. Vou jogar o 60 cosseno de alfa para lá, vai ficar positivo, então fica 60 cosseno de alfa é igual a 61 e o 100 vem para a direita, menos 100. Então, 60 cosseno de alfa é igual, aqui vai ficar menos 39. O cosseno de alfa ficou menos 39 dividido por 60. Dá para dividir os dois por 3, fica menos 13 dividido por 20, que é a nossa resposta. Beleza? Vamos fazer mais um? Acho que dá tempo, hein? Vamos lá. Dois lados de um triângulo medem 6 e 8 e formam um ângulo de 60 graus entre si. Então, os dois lados, 6 e 8, e formam um ângulo de 60 graus entre si. A medida do terceiro lado, ele quer saber isso aqui. De novo, lei dos cossenos. Então, o x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais o 8 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes cosseno de 60. X ao quadrado é igual a 36 mais 64 menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes meio. Cortou 2 com 2. Resolvendo aqui embaixo, x ao quadrado é igual a 100, que é o 36 mais 64, menos 48. O x ao quadrado vai ser, isso aqui deu 52. O x vai ser raiz de 52. O 52 é 4 vezes 13, então o x é raiz de 4 vezes 13. O x vai dar, a raiz de 4 é 2, raiz de 13. Né? Então, 2 raiz de 13 é a nossa resposta. Gente, eu vou encerrar aqui, nós vamos fechar com 30 minutos agora. Eu volto para fazer mais uma aula com vocês
de triângulos, tá? Mas como eu falei, isso aqui vai ser uma parte, né? Nós vamos fazer essa e mais uma aula de triângulos. Aqui foram 15, nós vamos fechar com 20 e poucos. E depois eu vou fazer uma outra aula depois, mais pra frente com vocês, para ver se vocês aprenderam mesmo triângulos, tá bom? Então até a próxima aula daqui a pouco.